Imagine a cena. Os vales verdejantes da Filístia, o ar pesado de intriga e a tensão de um conflito sem fim. Um homem, Sansão, juiz de Israel, dotado de uma força sobre-humana, se apaixona por Dalila, uma mulher filisteia. Ele é o herói que luta contra a opressão de seu povo, mas agora seu maior inimigo não é um exército, mas a vulnerabilidade de seu próprio coração. Ele se aproxima dela, pensando que pode controlar seus sentimentos e a situação, mas não percebe o perigo que o cerca. Mas quem é esta mulher a quem Sansão se entrega com tanta paixão? Ela é uma figura que representa a tentação e a traição, cuja história, breve e trágica, é a chave para desvendar a fragilidade da força humana quando confrontada com o pecado. Sansão, o herói de Israel, é levado à ruína por sua própria imprudência. Por que a Escritura nos apresenta um personagem tão poderoso e o expõe a uma fraqueza tão fatal? A verdade é que este não é um simples conto de romance e traição. Sua história é um farol de advertência, um elo crucial que ilumina a soberania de Deus e a responsabilidade de nossas escolhas. Mergulhe nesse mistério para ver como a queda de Sansão nos revela verdades eternas sobre as consequências do pecado e a possibilidade de redenção. A escuridão da noite cobria a casa de Dalila, enquanto Sansão, envolvido em paixão, se deixava manipular. A poeira das mentiras e o cheiro de traição pairavam no ar. Foi nesse cenário de engano e vulnerabilidade que o impensável aconteceu. Sansão confia seu segredo a ela. Sua força vem de sua consagração, simbolizada por seus cabelos longos. Essa entrega não é um gesto de amor, mas de perigosa imprudência. A intervenção divina que antes o libertava, agora permite que suas escolhas tragam consequências. A história foca não em sua força física, mas em sua fraqueza moral. Ela é um vislumbre de como a falta de vigilância pode levar à perda de tudo. A história de Sansão nos ensina que nossa força não se apoia em habilidades ou talentos, mas na nossa fidelidade a Deus. A beleza desse relato é que ele nos mostra que a desobediência nos separa da fonte do nosso poder. Essa revelação é a pedra angular de nossa humildade. Não podemos depender de nossas próprias capacidades para viver a fé. Se a história de Sansão prefigurou a tragédia de um coração enganado e a possibilidade de redenção final, o que isso significa para a sua vida? A compreensão de sua queda nos traz uma vigilância inabalável. Nosso poder não depende de quem somos, mas de quem Deus é em nós. Você pode se aproximar de Deus com confiança plena, sabendo que a única força que o mantém é a dele. A figura de Sansão nos convida a reavaliar nossa lealdade. Estamos nos entregando a tentações do mundo ou nos mantendo firmes em Jesus Cristo? A vida que agrada a Deus não se baseia em grandes feitos, mas em um coração que reconhece a sua fraqueza e busca sua força. Isso impacta a forma como você vive. Sua espiritualidade se torna uma relação de dependência, e não de autoconfiança. A história de Sansão também nos protege da soberba. A autoconfiança excessiva dele o levou à ruína. A graça é o centro. A obra de Cristo é completa. A obediência flui de um coração transformado. Não é um meio para nos gabarmos. É a diferença entre tentar fazer a vontade de Deus com nossa própria força e permitir que a sua força se manifeste em nossa fraqueza. A verdadeira paz reside em saber que, mesmo quando falhamos, o Deus que permitiu a queda de Sansão é o mesmo que o resgatou em seu último fôlego. Ele não desiste de nós. Não somos definidos por nossos erros, mas pela graça de um Deus que, em Cristo, nos oferece redenção mesmo nos momentos mais sombrios. Essa redenção é a essência do Evangelho. A história de Sansão é um lembrete vivo de que a graça de Deus é uma força ativa que rompe com nossas expectativas de punição e nos oferece um caminho de redenção. Mesmo para os mais desobedientes, há uma segunda chance, um propósito maior que transcende nossas falhas e limitações. A vulnerabilidade de Sansão diante de Dalila nos ensina uma lição prática sobre a importância de proteger nosso coração. Ele não apenas perdeu sua força física, mas sua visão espiritual, acabando cego em uma prisão. Isso nos desafia a perguntar: o que estamos permitindo entrar em nossas vidas que nos cega para a verdade? A história dele mostra que a vigilância sobre nossas paixões vale mais do que qualquer poder terreno ou reputação humana. E essa mesma lição nos encoraja. A prisão de Sansão pode ser o nosso vício, um relacionamento tóxico ou um pecado persistente. Em cada uma dessas prisões,
somos chamados a manter a mesma postura de Sansão em seu último ato, uma oração de dependência total e uma entrega completa à vontade de Deus. O final da história nos garante que o nosso Deus é capaz de nos livrar, mesmo que seja de uma forma que não esperamos. A história de Sansão e Dalila também nos adverte sobre o perigo de subestimar as influências externas em nossa vida. O que começa como um simples flerte pode se transformar em uma cadeia de eventos que nos leva à destruição. Dalila não tinha força física para dominá-lo, mas usou a manipulação emocional para enfraquecê-lo. Isso nos mostra que nossas maiores batalhas nem sempre são travadas com espadas, mas com as emoções, as fraquezas e as tentações que se escondem em nosso próprio coração. Por fim, a figura de Sansão nos convida a olhar para o eterno. Ele nos lembra que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Em um mundo de mudanças, ter um Salvador eterno é a âncora para nossa alma. Que a compreensão da misericórdia de Cristo nos traga paz e uma adoração mais profunda ao nosso Rei e Salvador, que vive para sempre para interceder por nós. Se você quer mergulhar ainda mais fundo nessas verdades e entender como a história de Sansão se aplica ao seu dia a dia, inscreva-se no nosso canal do YouTube e ative as notificações. Lá, exploramos as Escrituras de forma prática e relevante para a sua vida.